Perdão pelo atraso, irmãos, mas é que caiu uma chuva muito forte na hora que eu cheguei aqui na minha cidade, que eu trabalho na cidade vizinha. E então eu fiquei assim meio que ilhada. Até chegar em casa e até chegar aqui na casa da tia Paula para me socorrer hoje. O Alexandre não podia me ajudar, que hoje ele tem aula de flauta. Mas aprove o Senhor nós estarmos aqui, né? Junto com a tia Paula. Então peço perdão aos irmãos pelo meu atraso, né? Que foi assim, muita chuva mesmo. Graças a Deus que tá chovendo. Graças a Deus estamos precisando, né? Da chuva que tá muito seco. As represas estão secas. Mas nós estamos aqui com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa oportunidade que o Senhor nos concede. Amém? Quero dizer que sou muito grata ao Senhor por fazer parte dessa família do departamento infantil, na pessoa da tia Cleide, que já são 3 meses que nós estamos juntas, né? Não imaginava isso para minha vida esse ano. Mas o Senhor tem seus propósitos em tudo, né? Eu estava comentando com a tia Paula, os propósitos do Senhor são diferentes, a gente não entende algumas coisas, mas é Ele que abre portas, é Ele que abre caminhos. E hoje, como a gente está no mês da Bíblia, nós vamos falar mais uma vez sobre a Palavra de Deus. Antes, porém, quero fazer um instante de oração com os irmãos que estão presentes e com aqueles que irão ver depois. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez falando da sua palavra. Essa palavra que purifica, que santifica, que limpa, que fortalece. Sim, meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a sua bênção. Sim, a sua bênção sobre nós, porque vamos falar da tua palavra e que essa palavra possa alcançar o coração de todos quanto a ouvirem, assistirem essa live, que elas possam, Senhor meu Deus, estar cheias do teu Espírito e entender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? Amém, tia Cleide, Deus te abençoe, viu? Hoje nós vamos falar a respeito da palavra de Deus como espelho. Quem nunca chegou na frente de um espelho, não é mesmo? Ai, olha o espelho. Aí a gente se olha, se tá tudo bem. As mulheres, né, vão ver se a maquiagem, se o nariz tá limpo, se os dentes tem alguma coisa. Mas tem espelhos que eles aumentam, diminuem. O espelho. E por que que a palavra de Deus é como o espelho? O espelho reflete a nossa imagem. A tia Paulinha está aqui comigo. Ela vai... Vamos tentar reproduzir. Tira mais perto um pouquinho. Se eu pego na orelha, aí a imagem do espelho vai refletir pegando na orelha. Se eu ponho a mão no nariz, ele vai refletir pegando no nariz. Se eu olho para lá, ele vai olhar para lá. Obrigada, tia Paulinha. E é assim. E eu fiz algumas anotações sobre o tema de hoje, biblicamente falando. Irmão Roberval, Deus abençoe. Aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e virando as costas, ele esquece da imagem dele. É assim. Aí eu fui ver como que o espelho é formado. O espelho é formado por uma camada de prata, alumínio e um nome estranho, amálgama, que é uma espécie de liga de estanho que é depositada quimicamente sobre a face posterior do espelho, posterior de uma lâmina de vidro e por trás coberto por substância protetora. Então assim faz um espelho dessa forma, uma forma mais simples que eu achei de explicar a todos. Quando olhamos para o espelho, ele reflete a nossa imagem. Então nós começamos um exame. Começamos a olhar nossa aparência,
se estamos bem, né? Se estamos com o cabelo, sobrancelha, enfim, as espinhas, se tá tudo de acordo. Aí depois que a gente se olha no espelho, se a gente vai trabalhar, então a gente olhou, tá tudo de acordo, a roupa, tudo, aí a gente vai trabalhar, ou vai pra igreja, seja pra onde for, a gente dá aquela olhadinha no espelho, não é mesmo? Levanta de manhã, aí vai lavar o rosto, escovar os dentes e dá uma olhadinha no espelho. E a gente sai. Mas o espelho, ele reflete muito mais que isso. Ele reflete a fisionomia da alma. É, tia Sil, é. Quando a gente tem uma noite mal dormida, a gente nem tem vontade de olhar no espelho. E quando a gente olha, a gente se assusta. Eu falo de mim. Tem dia que eu olho no espelho e falo, meu pai, tô com cara de 100 anos. Aí tem dia que você dorme muito bem, que você tá feliz. Aí você chega na frente do espelho e você fala assim, nossa, hoje eu tô me sentindo 20 anos mais jovem. Não é assim? Quando a gente tá triste, quando a gente tá nervoso. Então, tudo isso reflete. Por quê? Porque o espelho reflete a fisionomia da nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os fatos externos, internos e a intenção do coração. Tá tudo no espelho. Quando a gente olha, ele tá lá. Algumas funções do espelho. O espelho, ele aumenta o ambiente. Num ambiente pequeno, se você coloca alguns espelhos, dá a impressão que o ambiente está grande, tia Paula, tia Cleide e todos quanto. Parece que aumentou, ficou maior. E aí eu meditando nisso, aprendendo sobre as funções do espelho, existem pessoas que assim como aquele espelho que dá aquela falsa ilusão do ambiente maior, existem pessoas que elas se acham grandes. Elas se esquecem que elas são pequenininhas. A glória sobe na cabeça. Lembra de Saul? Aquele Saul que se escondia porque não queria ser rei, lá na frente, ele se achou porque ele era rei, ele podia fazer o que ele quisesse. Até oferecer sacrifício. Ele não era sacerdote. Então ele se achou muito grande. E é assim, o espelho aumenta o ambiente, dá a falsa ilusão que está tudo maior. E muitas pessoas se esquecem que elas são bem pequenininhas. Lembra da carta à igreja de Laodiceia? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia diz, né? Olha, você acha que você é isso e aquilo, mas você é pobre, miserável, nu, cego. Olha só. Então, assim como o espelho no ambiente pequeno dá a falsa ilusão de grandeza, existem pessoas que se acham grande, mas grande mesmo é o nosso Deus. Ele é grande. Glória a Deus. O espelho também, ele amplia a luminosidade. Ou seja, o espelho faz com que a luz seja difundida ainda mais. Temos a luz aqui. Se colocarmos alguns espelhos, ele vai iluminar mais, porque a luz reflete. E aí ela dá mais luminosidade. Vai ficar mais iluminado. O que eu aprendi com isso? Que existem pessoas que refletem tanto a luz do Senhor, que aonde elas chegam, ilumina o ambiente. Vocês já notaram isso? Será que as crianças já notaram isso em nós? Glória a Deus. Que quando a gente chega no ambiente, aleluias, a gente pode iluminar aquele ambiente? Será que essa luz que está em nós, que é o Senhor, o Espírito Santo que mora em nós, quando a gente chega no lugar, a gente consegue trazer luz para o ambiente do nosso trabalho, quando estávamos na sala de aula, dentro da nossa casa? Ai, lembra de Moisés?
quando Moisés estava ali juntinho do Senhor lá no monte, e quando o Senhor deu as tábuas da lei, quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava, brilhava, brilhava. E ele teve que se cobrir com um véu para que as pessoas não vissem e ficassem assim aturdidas com o brilho. Eu imagino que é como se fosse um reflexo quando a gente está num ambiente que a luz do sol, o raio bate assim no vidro e reflete e a gente tem que fechar os olhos. É mais ou menos assim. Então, pessoas que têm o Senhor, a luz do Senhor nele, aonde ele chega, ele reflete a luz de Cristo e ilumina o ambiente por mais escuro que esteja. Que coisa gloriosa, não é mesmo? O Senhor me faz lembrar um dos primeiros sonhos que eu tive quando eu vim para o Senhor. Que eu via o mundo, eu via um bairro da minha cidade na época, eu morava no interior de São Paulo, e estava tudo muito escuro, muito escuro. E eu falava, mas que escuridão é essa? Mas existiam luzinhas, várias luzinhas em vários lugares. E o Senhor me fez entender que aquelas luzinhas eram os salvos, porque nós somos a luz do mundo. Então aquele que tem o Senhor tem a luz do mundo. O espelho também, ele traz a parte externa para o ambiente. Dependendo do lugar que ele... Ah, Jaque tá online. Jaque. Acabei de ver a Jaque. Ai, que linda. Obrigada, Deus abençoe. Então, o espelho, ele traz a parte externa para dentro. Então, se ele está no hall de entrada de uma casa, dependendo de onde você coloca o espelho, ele traz o jardim, se tem um jardim, ele traz para dentro de casa. Mas meditando sobre essa parte do espelho, dependendo de onde a gente coloca ele, ele traz algo de fora para dentro do ambiente. O que nós estamos trazendo de fora para dentro do nosso ambiente? O que estamos trazendo de fora para dentro? Aí a gente se depara com as crianças que às vezes ficam o dia todo jogando, assistindo. E aí? Vai trazendo coisas para dentro do ambiente. Vamos colocar esse ambiente como o nosso coração. Como o nosso coração. E a gente vai falando as coisas, vão assistindo, vão deixando entrar um monte de coisa. O que estamos trazendo de fora para dentro? O que estamos colocando dentro da nossa casa? Coisas que são do mundo ou coisas que são do céu? Existem outras funções do espelho, mas eu acredito que essas já são suficientes para a gente entender alguma coisa. Não é mesmo? O espelho, ele mostra a verdade a respeito da nossa aparência externa e interna. Quando nós olhamos para o espelho, como falamos anteriormente, a gente vai olhar fora. O nosso nariz, as espinhas, as mulheres, né? A sobrancelha, como está. Ai, vamos olhar aqui o nariz, a orelha, o queixo, o pescoço. Aí quando a gente passa assim dos 15 anos, a gente vai olhando as rugas, as verruguinhas. A gente procura algum defeitinho aqui ou ali para tentar melhorar. Os cabelinhos brancos a gente esconde, né? Passa uma tintinha às vezes. Então, a gente se preocupa com a nossa aparência externa. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como espelho. Quando a gente olha para o espelho espiritual, que começa a mostrar dentro de nós o que precisa ser mudado, a gente entra em choque, sabiam? Este ano, durante essa pandemia, eu tive uma experiência com o Senhor. E olha que eu sirvo ao Senhor há alguns anos. Mas como a gente sempre tem que melhorar, e eu me deparei com uma situação e
eu não sabia que eu tinha uma coisa tão ruim e feia dentro do meu coração. E de repente, eu saí, fui num determinado lugar e acabei olhando uma coisa e eu percebi um sentimento ruim dentro de mim. Quando eu cheguei em casa, olhei meu rosto no espelho. Esse espelho ele tem aumento de 5 vezes, 2 vezes, mas a palavra de Deus é o espelho mais verdadeiro. Ele mostra o que realmente tem dentro de nós. E eu olhei para o meu espelho espiritual diante da palavra de Deus, diante do Espírito Santo, e eu estou testemunhando com vocês, porque nós não somos perfeitos e nós queremos melhorar. Nós oramos pedindo para melhorar. Então nós olhamos para a palavra, olhamos para o Senhor. E eu olhei aquilo. Eu vou falar para vocês. Que horrível. Que horrível. Eu vi meu coração, que era o meu coraçãozinho, que eu achava que estava tudo bem, que eu achava que eu estava na presença do Senhor, porque o Espírito do Senhor mora em mim, mas de repente eu percebi que o meu coração estava muito sujo. Tinha um sentimento ali de mágoa, tinha um sentimento terrível dentro de mim, de cobiça, que eu falei, meu Deus, o que é isso que estava dentro de mim e eu nunca percebi? Porque na correria do dia a dia, às vezes a gente faz aquela oração todos os dias. Mas na pandemia, quando fechou tudo e a gente teve que ficar dentro de nossas casas e começamos a orar mais, começamos a meditar mais a palavra de Deus. Aleluia. E quando eu comecei a falar mais com Deus o que precisava melhorar dentro de mim, eu olhei para aquele espelho espiritual e vi que o meu coração tinha tanta sujeira, tanto rancor, tanta mágoa de pessoas que fizeram mal para mim, que tentaram me prejudicar, de coisas que eu desejei e não estava possuindo e queria, e por que eu não tinha e tal. E olhando para o espelho, à luz da palavra do Senhor, eu confessei ali o meu pecado ao Senhor, aquele sentimento que estava escondido lá dentro, lá no profundo do meu coração. E falei, Senhor, eu não quero continuar com o meu coração sujinho desse jeito. Não quero, Senhor. Eu quero praticar a Tua palavra, não quero ser somente ouvinte. E então, aí confessando ao Senhor Jesus, eu senti, aleluia, a graça de Deus. E o Senhor, então, Ele vem purificando a nós de todo o nosso pecado. Porque o sangue de Jesus é quem purifica de todo o pecado. E como é gostoso quando a gente chega diante do Senhor e confessa as coisas ruins que estão dentro de nós, refletidas no espelho. E aí a gente sai leve. Ai, como é gostoso isso. Às vezes a gente olha e não gosta do que vê. Mas à luz da palavra do Senhor, a gente tem que ver e tem que glorificar, confessar as nossas culpas e depois a gente sai de alma lavada. Aleluias! Tia Fátima, eu também te amo. Glória a Deus. Aleluias. E é isso. O espelho espiritual mostra o sentimento de inveja dentro de nós. Será, tia Silvana, as crianças sentem inveja? Tem. Adulto tem inveja? Tem. Mas a gente está na igreja, a gente está confessando o Senhor, mas quem conhece aqui dentro é o Senhor. Aleluias. O jovem rico. O jovem rico, tia. Tem um menino aí? Cadê aquele menino? Tá aqui. Menino? Tem o meu. Esse aí é o meu. Esse é o seu. Tem uma menina. Vamos pegar um. Mas tem o meu menino aí.
E aqui também não tem não. O jovem rico, ele chegou diante do Senhor e já chegou elogiando. Bom mestre, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus já cortou ele logo, porque o Senhor em espírito sabia o que estava no coração dele. Ele falou, por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu, porque Jesus estava aqui em corpo terreno e quis mostrar para as pessoas que estavam ao redor dele que bom era o Senhor, que ele estava ali em missão, pregando o reino de Deus. E o jovem chega então para Jesus e fala assim, olha, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala para ele assim, olha, guarda os mandamentos. Aí de repente ele fala assim, mas Senhor, eu guardo os mandamentos desde que eu era bem pequenininho. Desde criança, quando eu fui aprendendo sobre os mandamentos. Olha o Jesus daqui. E falou com ele. Ah, eu guardo. Jesus falou com ele assim. Jesus, conhecendo o que estava no coração dele, falou assim, olha, vai, vende tudo que tens e distribua aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. O jovem olhou para Jesus, virou-lhe as costas e até hoje ninguém sabe para onde ele foi. Misericórdia. Jesus conhecia o que estava no coração do jovem rico. Jesus, ele não queria o dinheiro do rapaz de maneira nenhuma. Mas Jesus estava olhando dentro do coração dele e via que ele era muito apegado às coisas materiais, às coisas dessa vida. Hoje, nós vemos muitas pessoas que são apegadas a um carro, por exemplo, que às vezes ninguém pode nem encostar no carro. Se o filho encostar no carro, misericórdia, se tiver um risquinho no carro. Eu conheci uma pessoa assim. E ela ficou com tanto cuidado que ela acabou batendo esse carro e aí teve que ir pro seguro, enfim. De tantos, tinha mais zelo pelo carro do que com as pessoas. E nós temos que amar mais as pessoas do que as coisas. E a gente não viu notícia desse jovem, né? Agora um exemplo, Jesus ali, porque nós estamos falando da Bíblia, a palavra de Deus. E essas histórias estão na Bíblia Sagrada. A mulher samaritana foi tirar água e ela tinha uma vida difícil. Não era uma vida fácil, era uma vida difícil. E quando ela se encontra com Jesus no poço, a vida dela foi revelada. Quando ela chega diante de Jesus, Jesus tinha que começar um diálogo ali. Quando o Senhor quer nos usar para falar com alguém, Ele prepara uma situação. E Ele nos dá a estratégia e a palavra certa para iniciarmos um diálogo, iniciarmos uma conversa. Quando ela se encontra com o Senhor, ela olha para Ele. Jesus olha para ela e fala, mulher, dá-me de beber. Os judeus, eles tinham diferença, assim como nós temos. Os brasileiros têm diferença dos paraguaios, dos argentinos, enfim. Quando ela olha para Jesus, e Jesus olha para ela, ele fala, mulher, dá de beber. Mas como eu, sendo samaritana, vou comunicar com o judeu? Nós não nos comunicamos. E ali o Senhor foi falando a vida dela, vai lá, chama seu marido. Ele, cheio do Espírito, ele sabia como era a vida daquela mulher. Mas sabia também que ela queria ser transformada, que ela não queria continuar aquela vida. E ele então fala para ela do marido, ela fala, não tenho marido. E de repente ele fala assim, olha, eu sei que você disseste bem, você foi verdadeira. Ela falou a verdade, não tenho marido. E Jesus fala para ela assim, o que você tem não é teu. E conversou com ela, ela reconheceu Jesus como Messias e foi uma tremenda missionária. Ela olhou para o espelho e ela quis mudar o que precisava ser mudado, aleluia. Estamos prontos para mudar? As nossas crianças hoje,
elas estão muito avançadas em alguns sentidos. Elas sabem algumas situações. E elas sabem já o que elas precisam mudar. Às vezes elas vêm com uma mentirinha, com uma conversinha. Eu falo isso porque estou passando por isso. E eles têm consciência do que estão fazendo. Talvez eles não saibam uma dimensão, mas eles entendem quando a gente fala da palavra de Deus, e eles entendem que precisa mudar. Antes mesmo de eu vir para cá, eu tive uma conversa séria com o senhor Alexandre. E ele foi lá e já excluiu algumas coisas. Porque ele viu que ele estava já desviando do foco em algum momento. Porque o Satanás, irmãos, ele não perde a oportunidade. Ele luta comigo, ele luta contigo, ele luta com os nossos filhos, com as pessoas que estão à volta de nós. E ele vai lutar, porque a hora que o Senhor está vindo buscar a sua igreja está muito próximo. Então nós temos que estar vigiando e também vendo e preparado para quando a trombeta soar. Não tem como olhar para Cristo e não ver quem nós somos. Não tem como olhar para Cristo e não ver quem sou eu. Não tem. A tia Sil não tem como olhar para Jesus e não ver quem eu sou por dentro e por fora. Ah, tem um detalhe. Se o espelho estiver sujo, não tem como a gente ver uma boa imagem. Se nós pegarmos a palavra do Senhor, que é o nosso manual de instrução, é nossa via de regra e prática do Evangelho. Se nós olharmos apenas para a palavra e deixarmos em lugar qualquer, como que vai refletir essa imagem? Não é mesmo? Nós temos que limpar o espelho, abrir, né? Vamos dizer que limpar, vamos abrir, tirar a poeirinha da capa que está lá na estante, abrir, ler. E como disse Tiago, não somente ler, não somente meditar, mas praticar, viver a verdade do Evangelho, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Ter a Bíblia e não obedecer é enganar a si próprio. É enganar a si próprio. É como o Tiago escreveu. Vai olhar no espelho, vai virar as costas e se esquecer da própria imagem. A mulher que foi pega em adultério, ela estava sendo julgada. Iria ser apedrejada, ela pecou, todo mundo julgando. Jesus fala, aquele que não tem pecado, olha o espelho, Jesus como espelho, de novo. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles ouviram, olharam para Jesus e não tiveram coragem, porque todos eles tinham cometido erros. E Jesus chega para a mulher, que ele conhecia o coração dela também, a imagem dela estava refletida, e falou para ela, vai e não peques mais. Outra situação. Se estivermos cegos, conseguiremos ver a nossa imagem refletida? De forma alguma. Mas até o cego, quando encontra com Jesus, ele consegue se ver. Lembra de Bartimeu? Ele ouviu falar de Jesus. Ele não viu Jesus. Ele estava completamente cego. O pecado cega os nossos olhos e nós não conseguimos enxergar os nossos defeitos, os nossos erros, porque estamos cegos pelo pecado. Mas a partir do momento que, mesmo cegos, o nosso coração e os nossos ouvidos se voltam para a palavra de Deus, a nossa cegueira é tirada. E nós conseguimos ver o nosso reflexo. E então a gente se dobra diante do Senhor, se curva diante dele, confessa, deixa e segue ao Senhor, limpinho, com a nossa alma limpa, purificada e cheia do Espírito Santo. Que coisa, não é? O Senhor nos liberta da cegueira
O Senhor nos limpa da sujeira, porque a palavra purifica. A tia Nívia já falou que a palavra é como água. A água limpa, a água lava, a água sacia a nossa sede. O espelho reflete o que somos, por fora e por dentro. Por fora, nós expomos aquilo que nós somos por dentro, muitas vezes. No nosso vestir, no nosso andar, no nosso falar. Tem tudo isso. Mas o sangue de Jesus nos purifica de tudo isso, de todo o pecado. Uma observação que eu coloquei aqui: quando temos a mente de Cristo, temos também em nós o caráter de Cristo. Olha, como Cristo era? Humilde. Humildade. O que ele disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade não é você ficar com aquela carinha assim de piedade, autopiedade. Humildade de coração. Um coração humilde, um coração que reconhece a superioridade de outros, um coração que é submisso ao pastor, ao líder, aos pais, aos professores. Reconhecer no outro, não se achar mais sábio que o outro, mas ser humilde para reconhecer que as pessoas podem ser usadas sim pelo Espírito Santo. E elas podem falar e a gente aprender com elas. Ser humilde. Ser grato. Precisamos ser agradecidos. Estamos numa geração de crianças que elas são ingratas. Elas estão sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais. E a gente não vê dizer muito obrigado. Ah, eu quero um tênis de R$1.000. Mas não agradece pelo pé não estar descalço. Estamos em pandemia, reclamam de tudo, mas o Senhor tem suprido as necessidades. Não tem deixado um servo dele passar necessidade. Podemos passar aperto muitas vezes, mas o Senhor sempre supre as nossas necessidades. Porque eu falo de testemunho meu, vivo. Antes de vir para cá, ainda falando na conversa com o Alexandre, falei para ele, 10 meses de pandemia. 10 meses que as situações ficaram difíceis para todo mundo, mas eu louvo ao Senhor, porque nesses 10 meses não faltou nada. O Senhor tem nos abençoado e nos ensinado até a administrar o que a gente ganha. Até o cartão de crédito foi praticamente eliminado. Olha que bênção, porque o Senhor nos ensina todo o tempo. E eu falei, seja grato pelo que tem à mesa, pelo que tem que vestir, pelo que tem que fazer, por ter água, por ter o pão, por ter o arroz, por ter o feijão, por ter uma mistura, por ter o pão para tomar o cafezinho. Tem dia que não tem pão, mas tem uma bolachinha. Então agradeça, porque muitos estão em situações muito mais difíceis. Então as crianças, se tiverem criança me ouvindo, agradeça, porque o papai e a mamãe estão se desdobrando para pagar energia, para não faltar água quente para tomar um banho, para não faltar a luz, a água, a comidinha, tudo isso o Senhor tem cuidado. E quando a gente pensa que vai faltar, o Senhor envia anjos, o Senhor envia pessoas, o Senhor dá condições. Glória a Deus, para a gente estar numa posição favorável. O Senhor nos dá o necessário. E às vezes Ele nos surpreende até com o desejo do nosso coração. Mansidão. Mansidão. Ai, irmãos, quando a gente olha no espelho e vê como a gente é grosseiro, tá aqui a tia Paula, a tia Jaque tá aí também. Como o Senhor me mudou através dos anos. Quando nós oramos e pedimos, Senhor, mude, me ajude a mudar o que eu preciso dentro de mim, o Senhor não vai vir fazer mágica, porque Deus não faz mágica. Deus faz milagres. Deus não faz mágica, Deus faz milagres. E aquilo que nós temos que se esforçar para mudar, somos nós que temos que fazer. E à luz da palavra de Deus, mediante o espelho que reflete a nossa imagem. E a gente tem que mudar. E às vezes, por ocasião de educação dentro do lar,
Cada um tem um jeito de ser, às vezes uns mais rudes, outros mais mansinhos. E o Senhor muda, porque o Senhor mudou a mim. A forma de falar, a forma de ver, amar o próximo como a mim mesmo. Se eu não gosto de ouvir grosseria, por que eu vou falar grosseria? Se eu não gosto, vamos dizer aqui uma palavra que a gente fala para as crianças, seu mal educado, não é assim que responde. Então por que eu vou responder mal para outra pessoa? Se a outra pessoa também é reflexo meu, porque ela é ser humano como eu. Não é mesmo? Aí a gente tem que mudar. Ainda existem pessoas que receberam Jesus, mas não se deixaram transformar. Eu sou assim e vou continuar assim. Mediante ao espelho, que é a palavra de Deus, nós devemos ser transformados, renovados, mudados, porque o Senhor habita em nós e nós temos que ter a mente de Cristo. Aleluias! Glória a Deus. Fome e sede de justiça, fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, fazer o que é correto. Glória a Deus! E assim, irmãos, nós vamos refletir no caráter de Cristo. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós vimos isso com as nossas crianças que têm entendimento da palavra, elas têm uma conduta diferente. Elas podem, às vezes, dar uma desobedecida, porque são crianças e a gente está educando, não é mesmo? Mas elas têm a consciência também que elas precisam ser diferentes porque Cristo habita nelas. E elas são luz para os seus amiguinhos também. Então a gente tem que saber fome e sede de justiça. Ser justo. Tratar as coisas com justiça. Sem dois pesos, sem duas medidas. Mas o que é certo, é certo. Isso é fazer a diferença nessa geração. Servir. Ai, essa parte, hein? Tem gente que você fala assim, dá pra você fazer isso? Não. Não é obrigada, não sou obrigada, realmente não é obrigada. Mas nós fazemos as coisas ao Senhor por amor. E termos o discernimento a quem servimos, se à obra ou ao Deus da obra. Primeiramente, temos que fazer as coisas ao Deus da obra. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com amor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Servir ao próximo. Como assim servir ao próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Todos aqueles que estão à sua volta são seu próximo. Lembra da parábola do samaritano? O religioso passou de longe. O levita passou de longe. Mas o bom samaritano foi lá e serviu com amor. Se colocou no lugar daquele homem. Vamos nos colocar no lugar dos nossos irmãos também. Nós não podemos ajudar financeiramente, mas nós podemos ajudar orando. Nós podemos ajudar consagrando, jejuando, mandando uma mensagem no WhatsApp, a palavra de Deus. Ligando, irmão, eu não estou aí, eu não posso fazer isso, mas eu estou orando por você. Hoje eu pensei em você. Hoje o Senhor me tocou para estar intercedendo pela sua vida. Às vezes o irmão está enfermo, como perdemos irmãos com Covid, como perdemos irmãos e estamos aí numa situação difícil. Aqui hoje em Maringá deu mais de 400 casos e 12 mortes. E isso vai continuar por algum tempo, porque é lícito que isso aconteça, a palavra tem que se cumprir. Mas nós temos que se compadecer, porque são seres humanos, são famílias. E nós vamos interceder, nós vamos clamar, nós vamos orar. Menos julgamento e mais compaixão. Vamos orar, vamos interceder. Se o irmão pecou, não vamos ficar apontando o dedo, porque a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para não cair. Vamos clamar ao Senhor.
Vamos fazer o que a Bíblia manda. Sermos pacificadores, bem-aventurados pacificadores. Jesus é a nossa paz. E se nós refletimos a imagem do Senhor, nós levamos a paz. Nós somos portadores de paz. Então, se está vendo alguma coisa, alguma contenda, alguma conversinha, o pacificador cheio da unção de Deus, ele chega e desfaz aquela fofoca, desfaz aquela contenda e leva a paz àquele ambiente. Aleluia! Será que as pessoas podem enxergar Cristo em nós? Qual a imagem que estamos refletindo? É o caráter de Cristo em nós? Glória a Deus! Temos que ser moldados pelo Espírito Santo. Um outro exemplo, à luz da palavra de Deus. O Davi tinha cometido todos aqueles pecados. Cobiçou a mulher, fez tudo aquilo errado, praticou coisas terríveis, era digno de morte. E de repente o pecado dele estava escondido, estava oculto. Mas quando o espelho chegou para ele, quem foi o espelho? Foi o profeta Natã. Natã chega diante de Davi e ele faz ali uma parábola, vamos dizer assim. Ó rei, tinha lá o fazendeiro com muitas ovelhas e tinha um homem que tinha uma ovelhinha. E chegou lá visitas, ele quis festar e ele não pegou a ovelha do rebanho dele, mas ele foi pegar a única ovelha que aquele homem tinha. E Davi, como um rei cheio de justiça, né? Esse homem deve ser morto. Aí Natã olha, aponta para ele e fala: és tu. Foi você que fez isso. Quando Davi vê o pecado dele refletido no espelho, aleluia, ele quis mudar. Ele reconheceu o erro dele. Ele então se curva diante de Deus, clama por misericórdia e escreve o Salmo 51. Senhor, não retire, em pecado fui formado, mas Senhor, não retires de mim o teu espírito. Aleluias. Ele pecou, ele olhou para o espelho, foi confrontado, foi exposto o erro dele. Mas ele quis a misericórdia, o perdão do Senhor. Não importa o que você fez, mas fale com o Senhor e queira mudar, queira colocar o seu coração diante do Senhor. E fale, confesse: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falhei. Como eu disse a vocês no início, o meu testemunho, Senhor, que coisa horrorosa que está guardada aqui dentro de mim, Senhor. Me limpa, me lava. Eu quero mudar, eu não quero ser essa pessoa pesada, com essa coisa feia guardada aqui dentro do coração. E Davi reconhece. E ele então, aleluia, Jesus, ele confessa o pecado. Teve consequência? Teve consequência. Atualmente, muita gente não quer confessar o pecado porque não quer sofrer as consequências. Mas as escolhas de errar é nossa. Nós decidimos se vamos errar ou não. E nós temos que ser conscientes. Erramos, pecamos, confessamos, sofreremos a consequência. Mas o que importa é a misericórdia e o perdão do Senhor sobre nossas vidas. Glória a Deus. E tem outra situação. Nós fomos limpos, lavados pelo sangue de Jesus. O nosso passado ficou para trás. Glória a Deus. Aleluia. Aí de repente a gente está naquele dia que não está muito bem, alguma coisa assim ruim. Aí vem Satanás, o acusador, trazer algo do nosso passado para querer nos entristecer, para querer nos levar para longe do Senhor, para ficar: olha, você errou, ontem você fez isso, o ano passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Ei, para!
Você já teve a sua imagem, a sujeira lavada pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que dos nossos pecados passados, confessados, o Senhor não se lembra mais. E se Deus, aquele a quem nós servimos, não se lembra mais, e Satanás quer nos trazer à memória coisas ruins, nós temos que repreender em nome de Jesus, porque a mesma palavra diz: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Glória a Deus, aleluia. E a nossa esperança é viver com Cristo. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Aleluia, eu sei que essa palavra tem alcançado algumas pessoas, a começar de mim mesma. Dos nossos passados, dos nossos pecados, daquilo que ficou para trás, foi lançado no mar de esquecimento. O Senhor não se lembra mais. Aquele que recebe o perdão do Senhor e o Senhor não se lembra mais. O acusador quer te acusar de algo que está aí dentro da sua mente, do seu coração. Tem crianças que se sentem acusadas por algo e não se perdoam. Mas nessa noite, através dessa live, o Senhor está falando contigo do seu passado. Eu não me lembro mais. Eu não sei do seu passado. Eu quero ver você daqui para frente. Traz à memória somente aquilo que te traz esperança. E a nossa esperança é o Senhor. Aleluia! E essas palavras que o Senhor colocou no meu coração hoje. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, quando nós chegarmos lá, o nosso anfitrião, aleluia, Jesus, vai estar nos esperando. E o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, porque ali está o nosso reflexo. O reflexo nosso estará ali, o espelho. Dá para ver um pouquinho o meu perfil. Aleluia, Jesus. Quando a nossa imagem reflete a palavra, nós vemos Jesus. E Jesus nos vê, o profundo e o escondido do nosso coração. Glória a Deus. Eu tinha preparado algo aqui, mas tentado, pelo menos não deu certo. Quando os nossos pecados são refletidos na cruz e confessados, tudo fica para trás. E tudo que nós vamos ter, aleluia, Jesus, quando chegarmos no céu, olha lá, Jesus vai estar te esperando. Glória a Deus. Ele vai estar dizendo: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Aleluia, Deus. Vale a pena, se você quiser preparar um hino. Ele está dizendo: vale a pena ser fiel, vale a pena se ver no espelho e querer mudar, e querer ser transformado. Aleluia, Jesus. Espero que todos tenham entendido essa palavra. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Show, complexo de inferioridade. O olhar do Senhor está sobre nós, está sobre mim, está sobre ti, está sobre os nossos filhos, está sobre nossa casa, está sobre o nosso lar. Não vamos ser apenas ouvintes, mas vamos ser praticantes da palavra do Senhor, porque vale a pena ser fiel. Vamos fazer uma oração? Glória a Deus! Se tem alguma criança, algum adolescente que
você está se sentindo mal, porque alguém falou algo, porque o seu ego foi machucado, ou porque você sentiu inveja, você tem mágoa de alguém e foi criando raiz de amargura e você não consegue perdoar. Nesse momento, feche os seus olhos e vamos orar, porque eu tenho certeza que o Senhor vai transformar a sua vida, porque você quer ser transformado por Ele. Você não quer mais essa pessoa que foi até agora, minutos atrás, mas você quer ser uma nova pessoa em Cristo, cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor, e você vai poder olhar para o espelho e dizer: olha, meu rosto está lindo, está radiante, porque eu estou cheio de Deus aqui dentro. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, finalizando essa live aqui na casa da tia Paula, que abriu a sua porta para nos receber nessa noite. Foram tantas lutas e dificuldades para chegar até aqui, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Te rendemos ações de graças, porque estamos chegando em dezembro de 2020, num ano tão atípico, tão difícil para todos nós, mas mediante a Tua palavra que nos sustentou todos esses meses, todos esses dias de 2020, é que nós chegamos ao final deste ano e dizemos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, nós falamos da Tua palavra como espelho. Nós falamos que o Senhor, aleluia, mostra o que está dentro da nossa alma, do nosso coração e a intenção. Quantos ouvintes estão magoados, estão guardando, Senhor, raiva, estão guardando amargura dentro de si, por algo, Senhor, que foi feito contra eles. Quantos traumas, quantas pessoas foram violentadas fisicamente, psicologicamente. Ah, Senhor, mas o Senhor está aqui para transformar, para renovar, para mudar, Senhor, as situações. Transformar essa vida de tristeza em alegria, de angústia, Senhor, meu Deus, em esperança, em novidade de vida, porque o Senhor é aquele que faz novas todas as coisas. Essas pessoas que hoje olharam no espelho, Senhor, e viram algo de ruim, mas que hoje, Senhor, que amanhã, que no decorrer desses dias, elas possam olhar e ver o Senhor dentro delas, e elas possam sorrir, leves, perdoadas, libertas, salvas. Sim, Senhor, aqueles que ainda não te receberam, que eles possam receber a palavra e possam se purificar e estar, Senhor, firmados em Ti. Aqueles que não têm certeza de salvação, que o Senhor venha colocar a certeza da salvação na vida deles e que eles possam se alegrar, que eles possam, Senhor, contemplar a Sua graça e que Teu Espírito Santo renova, Senhor, as forças, renova, Senhor, meu Deus, o vigor, renova a alegria, a esperança. Ah, Senhor, como Tu és lindo. Meu Deus, abençoa a tia Cleide e todo o ministério infantil envolvido nesta obra, aqueles que têm compromisso, aos irmãos que estão passando lutas muito difíceis, Senhor, aqueles que estão com Covid no hospital, que estão entubados, que o Senhor possa entrar com providência e levar a cura aos enfermeiros, aos médicos, às pessoas à frente de batalha. Cuida do Seu povo, Senhor, e assim, meu Deus, eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe tia Paula por ter aberto essa casa, está aqui conosco nos ajudando. A tia Cleide, que é a pessoa que abriu essa porta para nós, né? Através da tia Paula. Amém. A tia Paula, aí foi aberta a porta para mim, para o Alexandre também. Vamos continuar orando pelas nossas crianças, irmãos, em nome de Jesus, crianças e adolescentes, porque não está sendo fácil a investida de Satanás contra a vida deles. Se para nós a coisa está ficando difícil, imagine para eles. Muitos não podem, não tem mais escola dominical, não podem mais congregar, não estão ouvindo a palavra como vinham ouvindo, e como elas vão ficar firmes no dia da tempestade. Mas eu creio que a sementinha que nós plantamos, elas vão germinar, vai crescer e vai dar frutos.
Deus abençoe a todas, tia Elizabeth, Juliana, tia Nívia e tantos outros. Que a bênção do Senhor continue com vocês, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Deus abençoe. Hoje a live foi aqui no ateliê Paulinha Arteira, gente. Deus abençoe. Beijo. Vamos concluir. Tchau, tchau.